Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Venho nessa ocasião para nós darmos continuidade então ao nosso estudo no livro de Hebreus. Como os irmãos sabem, nós estamos atualmente estudando o livro de Apocalipse. No entanto, a gravação das nossas aulas e estudos do livro de Hebreus, elas não encerraram. E nessa ocasião nós estamos dando continuidade então ao capítulo 4 e o nosso intuito é concluir até o capítulo 13 de Hebreus a gravação de todos os estudos que tivemos realizados na Igreja do Betel Brasileiro no Guará 2, em Brasília, tá bom? E nos alegramos muito em poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês neste momento e espero que possa tanto auxiliar os irmãos da nossa querida igreja, como também possa abençoar outras vidas que estão acompanhando os nossos estudos e possam ter, além de um estudo nesta epístola, neste livro de Hebreus, possam também ter uma devocional para a vida de vocês, tá bom? Então, nesse momento, sendo bem objetivo em nossa abordagem, eu queria apenas lembrar a todos que na Epístola aos Hebreus, nós temos tratado sobre a superioridade de Jesus frente a diversas figuras, tanto do Antigo Testamento, como também as circunstâncias que foram surgindo na caminhada cristã da igreja no primeiro século, tá? E uma propositura do autor de Hebreus é sempre mostrar no capítulo anterior o que ele vai tratar no capítulo posterior. Então, nós estamos dando continuidade e ele já fez menção do que ele trataria um pouco nesse capítulo 4, no final do capítulo 3, tá bom? Nessa ocasião, a temática do nosso estudo do capítulo 4 de Hebreus é a superioridade de Jesus ou a superioridade do descanso em Cristo. O capítulo 4 de Hebreus, ele vai trazer à tona a temática do descanso, né? Ou do Shabá, conforme nós temos nas Escrituras no Antigo Testamento. E o autor de Hebreus, então, ele vai se apropriar dessa terminologia e vai trazer as implicações disso na pessoa de Jesus Cristo. E para nós hoje, o que aplica-se a este conceito e como que nós podemos encarar então o descanso na prerrogativa de Jesus Cristo? Quais são as implicações práticas e as esperanças que trazem ao nosso coração como servos de Deus, ok? Então vamos avançar? Conforme está aí então para vocês na tela, estudo capítulo 4 de Hebreus, superioridade do descanso em Cristo, tá? Lembrando para os irmãos do Betel do Brasileiro do Guará, que esse estudo ele foi ministrado, dividido em duas partes. Uma primeira pelo nosso querido pastor Ricardo e a segunda eu desenvolvi, dando continuidade e concluindo o capítulo 4 de Hebreus, tá bom? Deixa eu só pegar aqui para a gente poder avançar. Vamos então extrair, né, e observar as verdades que esse capítulo 4 tem para nós. Lembrando que eu não estou fazendo a leitura, né, do texto, então eu deixo para vocês que estejam e solicito que leiam todo o capítulo. Depois que vocês lerem o capítulo todinho, são 16 versículos, aí vocês vão paulatinamente aqui anotando e fazendo as observações, tá? Porque essas verdades, elas são extraídas de todo o capítulo, tá bom? E havendo alguma dúvida, fique super à vontade em entrar em contato conosco para tirá-las, ou se você desejar fazer algum adendo, eu estou totalmente receptível às suas observações, tá? Vamos lá. Qual a primeira verdade, então, que nós podemos extrair aqui do capítulo 4 de Hebreus, a título do nosso estudo na escola bíblica, como também uma devocional para a nossa vida? Primeiro é acerca da promessa do descanso que existe, né? Nas Escrituras. A promessa do descanso em Deus, como fora transmitida a Israel, também será reafirmada aos crentes do Novo Testamento, e a causa de impedimento da entrada no mesmo também o será para os cristãos. Ou seja, o autor de Hebreus, nesse momento, ele vai fazer uma correlação com a realidade da comunidade que está ali ouvindo, com a comunidade de Israel no Antigo Testamento. Lembremos que no início, na Escritura Sagrada, em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus ele foi criando, a cada dia ele foi criando parte de toda a criação. E no sétimo dia ele descansou. Então, o princípio sabático será um princípio que vai nortear a Escritura do início até o final.
Então, quando você pegar a sua Bíblia e ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que sempre está ali o princípio sabático, ou seja, um princípio de descanso, um momento em que eu descanso de todas as atividades e passo então a me concentrar em outros aspectos. E nesse quesito aqui, como o princípio sabático ele é muito amplo, eu não vou desenvolver todas as suas características. Eu apenas quero centrar-me na perspectiva do descanso, tá? Não quero entrar na perspectiva da adoração, né? Mas, sobretudo, na do descanso. E a primeira informação que a Escritura nos dá é que Deus descansou. Então, talvez você possa se perguntar, mas Deus, ele cansa, né? Deus, ele ficou exausto da obra da criação e por isso descansou? Obviamente que não. Deus é soberano, é eterno e ele não se cansa, conforme diz o próprio Salmo, né? Que Deus ele não se cansa e nem se fatiga, ok? Ele não tira cochilo, ele não pisca nem os olhos, ele é poderoso. Se ele tivesse uma necessidade de descansar de fato, ele não seria Deus. No entanto, o que é que Deus quer mostrar para nós através desse texto da criação? Quer mostrar para nós que assim como ele, sendo Deus soberano, ele descansou, ele está dando um exemplo para guiar a humanidade como modelo. Então a humanidade tem que parar um período para descansar, ok? Bem como esse descanso aqui não aponta somente a um descanso de um dia, mas há uma perspectiva no povo de Israel, que nós vamos perceber na progressividade da revelação bíblica, que Israel, quando vai estudar e compreender e receber da liderança de Moisés essa compreensão do princípio mosaico, do princípio sabático, eles então estão atrelados à promessa que Deus deu para Abraão. O que é isso? Deus prometeu a Abraão uma terra que mana leite e mel e uma terra que haveria descanso. Descanso, sobretudo, no meio de guerras, que é uma compreensão muito comum no meio da Mesopotâmia, porque a conquista de uma nação, de uma nação estava voltada para o domínio de uma terra, e o domínio da terra implicava soberania. E para conquistar uma terra, era preciso haver muitas guerras, era o modus operandi da época, né? Então, quando Deus faz uma promessa nesse quesito, Deus está dizendo para o povo de Israel que eles estariam um dia numa terra essa que haveria descanso, e que eles teriam descanso das guerras, que eles poderiam então ali desfrutar do bom e do melhor. E entender esse conceito que vai ser totalmente destrinchado na revelação bíblica, sobretudo no Pentateuco, nas promessas que Deus traz para Abraão, para os patriarcas, chega para Moisés e vai sendo estabelecido na palavra de Deus. E aí é feito um apontamento desse descanso para um espaço geográfico. Então, o espaço geográfico aqui será uma terra que será conquistada na sua totalidade apenas no reinado de Salomão. Totalmente. Perceba o lapso temporal e o quanto demora para que a nação de Israel possa soberanamente dominar este espaço que fora prometido por Deus para Abraão, numa terra do descanso. Ok? Então, por isso que eu estou dizendo, nós não estamos falando apenas do sábado aqui ou do descanso numa prerrogativa local, porque nós vamos notar que Deus dá essa promessa para o povo, quando o povo chega na terra de Israel, o povo então agora acha que está tudo ok, mas continua a haver ainda a necessidade de fazer alianças políticas para que se evite guerras e vai continuar existindo as guerras para a defesa dos seus territórios. E até hoje nós percebemos nações que perdem espaço de sua territorialidade e soberania. Tá bom? Então, estaria as escrituras apresentando para nós apenas o descanso no que diz respeito a uma terra geográfica, ou melhor, a uma localidade geográfica, a um espaço terreno? É isso que nós vamos perceber que o autor de Hebreus vai dizer que não. Então, o que é que ele já começa a mostrar para nós? Ele começa a dizer, olha, assim como Israel recebeu de Deus uma promessa de um descanso, que um dia estariam desfrutando de um descanso, nós também recebemos essa promessa no Novo Testamento. Mas, assim como houve um impedimento para o povo de Israel receber e experimentar esse descanso, há também algo que nos impede aqui no Novo Testamento. De maneira que ele vai usar um texto por trás de toda essa estrutura, que é o Salmo 95,
ok? Quando as Escrituras usam aquele exemplo da tentação e provação do povo em Meribá e Massá, quando diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da tentação. Ou seja, no dia em que o povo teve incredulidade para ouvir a voz de Deus, não acreditaram na voz de Deus e por isso ergueram um bezerro de ouro, passaram a adorar esse bezerro de ouro, acreditando que de fato não existiria mais nenhuma promessa e que Deus tinha levado eles para o deserto apenas para morrerem. Então, como consequência prática daquele ato, nós vamos notar que toda a geração, de 20 anos para cima, todos os homens, eles morreram, ok? Então, esse é o contexto que está por trás, e aí o autor de Hebreus está dizendo, assim como a incredulidade no passado, no Antigo Testamento, atrapalhou a vida de fé da comunidade de Israel, hoje, o pecado de não crer nas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que fala ao nosso coração, pode nos atrapalhar também de entrar no descanso que Deus tem para o seu povo, numa compreensão total. Ok? Então, essa é a primeira verdade que a gente encontra nesse capítulo 4, que está aí por trás dessas palavras do autor de Hebreus e que ele vai deixando claro para nós e que ele vai tocar nesse aspecto da fé, o quanto que é importante acreditar que existe um descanso, né? Eu lembro que, certa ocasião, Jesus disse para todos que estavam à sua volta, né? Todos vós que estáis cansados, vinde até mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí nós vamos começar então a compreender uma tensão que é a segunda verdade que nós observamos nesse capítulo 4, que é a tensão do já e do ainda não do descanso. Mas o que é isso, pastor? Essa tensão do já e do ainda não. Irmãos, as Escrituras nos dizem que nós somos salvos em Cristo, que para ser salvo basta apenas crer no coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e se apropriar dos ensinamentos de Jesus. Então, essa tensão que diz do já e do ainda não é que nós já experimentamos coisas aqui, enquanto estamos nesta terra, ainda não fomos para o céu, nós já desfrutamos das bênçãos dos céus para nós em Cristo Jesus, porque pela fé nós nos apropriamos do Senhor, da salvação que o nosso Senhor garantiu para nós. E aí vocês já observem essa expressão, pela fé, porque é pela fé que nós já desfrutamos das benesses dos céus, ok? Mas nós ainda não desfrutamos totalmente, plenamente, ok? Significa dizer o seguinte: nós não desfrutamos tudo o que temos para desfrutar na plenitude das coisas, porque a plenitude das coisas, elas virá para nós quando Jesus voltar na sua segunda vinda e nos levar para o seu reino, ok? Ou então, quando nós morrermos, obviamente, e partirmos para adorar o Senhor nos céus até que ele execute o seu grande julgamento, tá? Então, nós vamos desfrutar a plenitude das coisas somente no final da nossa trajetória, ok? É isso aqui, essa tensão do já e do ainda não. E quando a gente fala do descanso, significa dizer o quê? Que o já é que eu já descanso, já experimento o descanso em Cristo, ok? Opa, passou aqui. Eu já experimento o descanso em Cristo de tudo aquilo que Ele tem desenvolvido para nossas vidas. Então, fica claro para nós essa apresentação do já e do ainda não, ok? Já desfrutamos em partes daquilo que Cristo tem para nós, mas ainda não desfrutamos na sua totalidade. Então, quando o autor de Hebreus vai usar alguns textos aqui bíblicos do Antigo Testamento, como o Salmo 95, ele vai trazer uma realidade para nós, porque no Salmo 95, quando Davi ele fala acerca desse texto em que se repete hoje, se ouvirdes a sua voz, né, Salmo 95, Israel já tinha passado pelo processo da incredulidade e já tinha experimentado as consequências, né, dessa incredulidade para com a voz de Deus. De maneira que esse texto ele está nos apontando algo muito maior. Ele não está nos apontando uma realidade de descanso numa localidade geográfica nesse lugar, né? Não existe espaço geográfico nessa terra, por mais belo que seja,
e há de convir que existem muitos lugares belíssimos para descansarmos a nossa alma, o nosso corpo, mas o verdadeiro descanso para a alma, o verdadeiro alívio, como diz o Salmo 23, o verdadeiro refrigério para a alma, só é possível de ser encontrado na pessoa de Jesus. Porque Jesus é aquele que produz o verdadeiro descanso para a alma. Por isso que ele diz: vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, venham até mim, que eu aliviarei. Toda e qualquer manifestação visível, terrena, geográfica de alívio da sua alma, ela é, uma proposta temporária, é um paliativo, não é algo permanente. Então, quando o salmista fala isso no Salmo 95, Israel já tinha entrado na terra prometida, de forma que esse descanso é comparado a Jerusalém celestial, que está pronta desde a fundação do mundo e aguarda todos que estão em Cristo, todos que em Cristo serão salvos e feitos cidadãos dessa cidade. O que é que o autor de Hebreus está dizendo? Que o verdadeiro descanso ele foi feito antes da fundação do mundo. No entanto, como as coisas ocorrem dentro do nosso tempo, Deus criou o seu povo, Deus criou uma terra, trouxe essa promessa do povo para a terra. Pedagogicamente, Deus atrelou o ensino, a educação do seu povo, a compreensão de algo materializado. Então, o povo, quando chega na terra, o povo já tem a total compreensão do que é um descanso terreno. Agora, Deus vai começar a falar de um descanso espiritual, de um descanso superior, né? Um descanso celestial. Né? Então, em miúdos, né, de forma bem objetiva, esse descanso que as Escrituras apresentam para nós é o céu que é prometido na segunda vinda de Jesus, ok? É a nova Jerusalém celestial, né? Quando as Escrituras apontam para nós a Jerusalém, cidade terrena, que é o Shalom, o protótipo de paz de Deus terreno, ele agora aponta para os céus. O profeta Isaías vai fazer muito essa correlação entre a Jerusalém celestial e a Jerusalém terrena e a Jerusalém celestial. Então, queridos, o que é que o autor de Hebreus está dizendo para nós? É que nós que somos ouvintes, tanto primeiro para a audiência dele, que eram os irmãos da igreja perseguida no primeiro século, como pelo Espírito Santo para nós hoje, quando diz hoje se ouvir a sua voz, essa expressão hoje significa dizer que o Espírito Santo fala ao nosso coração por meio das Escrituras Sagradas. Então hoje eu e você, se estamos sobrecarregados, preocupados e precisamos de descanso, é possível esse descanso a partir da pessoa de Jesus. E quando nós, como cristãos, já fomos aceitos por Cristo e salvos, nós então passamos a desfrutar de um descanso que ultrapassa a compreensão física e geográfica. O descanso agora é Jesus. Então, o autor de Hebreus está querendo chamar a atenção do povo, dizendo: não, existe um descanso maior. Então, em Cristo, em Jesus, nós já desfrutamos em partes do descanso eterno. São as bênçãos de Deus estabelecidas para nós. É por isso que, conforme o salmista diz, nós podemos ter a paz ou um descanso na nossa alma, que ainda que haja guerras, ainda que haja conflitos, eu confio no Senhor, eu não me abalarei, né? Porque, como diz o salmista também, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Como diz o Evangelho para nós, né? Que eu não preciso temer mais nada, porque se eu tenho a paz em Cristo, a paz que excede todo entendimento. É uma paz que, por mais que haja guerras, conflitos, em Cristo eu posso encontrar o verdadeiro descanso da minha alma. Ele é o meu supremo pastor, que refrigera a minha alma e que me leva às águas tranquilas, às águas de descanso. Só Deus conhece a alma de cada um de nós, a profundidade do nosso ser. E em Cristo, portanto, nós podemos nos apropriar desse descanso, orar, dizendo: Senhor, me dá descanso das minhas atribulações, das minhas tribulações, das minhas dificuldades, dos dias adversos. Senhor, me dá descanso. Então, em Cristo, nós podemos experimentar isso, ok? Então, essa é a verdade do Evangelho. Está dizendo: eu não preciso esperar somente a Jesus voltar. E isso tem muita importância para os irmãos da igreja do autor de Hebreus, da comunidade, porque também estavam sendo perseguidos. Se é anteriormente à destruição do templo, nós já tínhamos uma certa
perseguição, mas ainda um pouco pequena, se nós podemos trabalhar ali os anos 70, né? Já no seu fim, embora nós vamos notar que a primeira grande perseguição para o povo de Israel se dá pelo imperador Nero, por volta de 67 depois de Cristo. Então, é uma intensidade de perseguição. Segundo, se é depois da destruição do templo, nós temos cristãos ainda precisando se ajustar e também sofrendo as intensas perseguições do povo de Deus, ou melhor, do Estado romano, tá? Então, se você nesse dia, não sei como que você está nesse momento, mas aproveite a reflexão desse estudo e tenha paz na sua alma. Jesus é o verdadeiro descanso para nós. Em Cristo, nós podemos desfrutar de um descanso eterno, ok? Adiantando, uma outra verdade é que o autor ele vai fazer o seguinte: ao citar Josué e Davi, o autor de Hebreus está informando que o descanso de Deus para o seu povo não diz respeito ao restabelecimento do povo judeu a Israel, mas a uma condição superior de descanso em Cristo. O que é isso? É que quando ele cita Josué e Davi, ele está dizendo, ó, se Josué houvesse dado descanso a vocês, porque Josué vai ser aquele juiz que vai conquistar várias terras, derrotar vários reis, e vai então conquistar os espaços de Canaã, que é apontado como a terra do descanso. Então ele está dizendo, se Josué tivesse dito, olha, vamos descansar, acabou, né, está tudo bem, conseguimos nossa terra, aí não poderia se esperar ou criar uma expectativa para um descanso superior. Mas como ele está dizendo, nem Josué disse isso. E como Davi fala no contexto do Salmo 95, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais, e fala dessa necessidade de entrar no descanso, como assim for o povo da incredulidade do coração, que me tentarem, e por isso eu jurei na minha ira que não entraria no meu descanso. Então ele está dizendo, se Davi falou isso no Salmo 95, quando a história já tinha ocorrido, e Josué trouxe essa informação, obviamente que esse descanso não diz respeito a um restabelecimento do povo judeu que vivia subjugado por outros povos, ou seja, feito escravo, e levado este povo, Deus não está dizendo que vai levar Israel, o povo judeu de volta a Israel e ficar na sua soberania ali, e ali será o verdadeiro descanso, aquela terra que é santa, nessa perspectiva, dessa compreensão do restabelecimento. Não. Deus não está falando isso e nem o autor de Hebreus está falando isso. Então ele usa como argumentos de sua autoridade para apontar um descanso eterno em Cristo as palavras de Josué e as palavras de Davi. Então ele vai dizer, obviamente, Deus está falando de um descanso superior. Ele está falando de uma condição. É no final. É depois que Cristo voltar. Há um descanso que é superior a tudo que temos aqui nessa terra. Então, irmãos, em síntese, esse descanso ele é um descanso espiritual, ok? Que nos apropriamos em Cristo pela fé, quando somos salvos. Em parte desfrutamos desse descanso. E ele é um descanso eterno, ok? Uma vez com o corpo glorificado, estaremos vivendo no novos céus e nova terra em Cristo Jesus. Ok? Então, em síntese é isso. Se Jesus não for, se eu não conseguir encontrar descanso para Jesus, para minha alma em Jesus Cristo, eu não encontrarei em lugar nenhum. Não há terapia, não há tratamento alternativo que me faculte essa realidade que não seja Jesus e o Evangelho. O verdadeiro descanso para a alma está pautado nisso, tá? E ele vai mostrar uma outra verdade, que ele auxilia a compreender o princípio sabático e a visão correta do trabalho. O que é isso? O princípio sabático é como nós falamos, a necessidade de existir um dia para o descanso. Em 6 dias Deus trabalhou, e no 7º nós temos que descansar. Então ele está chamando a comunidade a ter uma disposição para entender que existe uma necessidade deles pararem um dia. Parar um dia para descansar, parar um dia para que nesse descanso eles intensifiquem a sua adoração e busquem a Deus, e, conjuntamente com isso, eu já aproveito a ocasião para trazer uma visão correta de trabalho que ele está abordando aqui. Porque muitas vezes não é tão diretamente que o autor de Hebreus está tratando sobre isso, mas eu quero colocar nesse contexto para que a gente possa compreender. A visão de que o trabalho é uma maldição,
de que um trabalho é um castigo de Deus, isso é uma visão católica apostólica romana, tá? A visão de trabalho que nós temos como cristãos, protestantes, oriundos da Reforma, é uma visão de trabalho que compreende uma bênção de Deus, porque trabalhar é a oportunidade que nós temos de sermos iguais ao nosso Deus, porque o nosso Deus trabalhou 6 dias e no sétimo descansou, então Deus está nos chamando a ser igual a Ele, a trabalharmos e a compreender que, como diz o salmista, inútil vos será cedo acordar e novamente trabalhar, se Deus não quiser te dar, porque as bênçãos é graça de Deus. Então é Deus que dá saúde para trabalhar, é Deus que dá fruto do trabalho, ok? E é Ele que dá as condições corretas. E até no dia desse descanso, nós precisamos compreender que Deus é Deus que provê. Aí há uma compreensão muito mais ampla, aquilo que eu falei para vocês, que não é intuito da nossa abordagem aqui, mas é a de compreender que eu preciso de um dia de descanso, eu preciso de um dia de lazer, eu preciso de um dia de adoração, eu preciso de um dia de para orar, para buscar o Senhor, para estar com minha família, para exaltar o Senhor, que necessariamente não precisa ser somente no domingo, tá? Ok? E nem no sábado, como é previsto na lei, na lei mosaica, ok? E que erroneamente é assumida pelos adventistas, ok? Não. Esse dia ele pode ser flexível. Você pode escolher um dia na semana, principalmente na compreensão de muitos empresários que nós temos, que às vezes é o domingo em que eles mais trabalham e retêm frutos do seu trabalho. Então, assim, é um caminho que o autor de Hebreus está nos fazendo entender que haverá um dia de descanso, haverá um descanso separado para nós, que é apontado nas Escrituras desde o seu início até o final, e que nós podemos então ter essa real compreensão também na nossa prática da vida diária, no que diz respeito ao nosso trabalho, ok? O Evangelho, ele opera a salvação, e aqui o Salmo 95 também é visto como o Evangelho, ou seja, as boas notícias do descanso eterno de Deus. O que o autor está falando é a conclusão lógica. Quem é que está anunciando isso? Quem anuncia que haverá um descanso eterno? É onde que está registrado isso? Nas Escrituras Sagradas. E o Evangelho também nos aponta. Ele está dizendo, olha, se ele está fazendo uma correlação com Israel e conosco, está dizendo hoje Deus, o Evangelho em Jesus Cristo é o Evangelho das boas novas. E as boas novas operam salvação. O Evangelho traz salvação para a alma e ele auxilia o indivíduo trazendo a consciência e a certeza de que isso vai acontecer. E ao mesmo tempo ele enquadra o Salmo 95 como uma boas novas de descanso em Deus, ok? Porque o Salmo 95 ele está colocando também como um evangelho no contexto do Antigo Testamento. Então, o Salmo 95 ele traz as boas novas de uma condição superior de descanso. E assim ele também é visto como evangelho. Por isso que para nós, saindo um pouquinho aqui, mas trazendo também a compreensão da fé nas Escrituras, por isso que para nós, Escritura Sagrada não é apenas o Novo Testamento. Para nós, a Escritura Sagrada é o Antigo e o Novo, porque no Antigo Testamento nós temos muitos princípios estabelecidos por Deus, nós temos a promessa que é dada por Deus ao seu povo, e no Novo nós temos o cumprimento. Ok? Então, as boas notícias do descanso eterno em Deus é transmitida ao seu povo desde o Antigo Testamento. E aí eu quero agora falar, complementariamente, que no Antigo Testamento a gente não tem a visão de descanso somente numa perspectiva local e terrena. Não. O Antigo Testamento já falava para nós de forma clara de um descanso celestial, de um descanso superior. No entanto, como o povo ainda estava sendo eles mesmos o ambiente da entrega da profecia para posterior cumprimento, às vezes eles não tinham a compreensão exata, como nós temos hoje, uma vez que já temos as escrituras em nossas mãos. Tá bom, irmãos? Então é bom refletir nisso daí. E por último, do verso 14 ao 16, nós temos a descrição da identificação de Jesus com aspectos de nossa humanidade e que por isso ele sabe exatamente todos os sentimentos que nos envolvem e pode realmente nos socorrer. E aí não haverá nenhum Deus, e nunca houve, que tenha tamanha identificação conosco. Nesses últimos versos, eu vou pegar a minha Bíblia, tá aqui,
e vou ler com os irmãos e a gente vai refletir para encerrarmos o nosso estudo aqui, tá? Então, estou usando uma Bíblia digital, vou pegar aqui no meu celular, acessá-la para que nós possamos ler esses últimos versículos. Versículo 14 diz o seguinte: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então ele está dizendo, uma vez que pela fé, de tudo aquilo que já foi trabalhado, ele disse que a fé seria um empecilho para o povo lá atrás de entrar no descanso. Então ele diz, tendo, pois, Jesus como Filho de Deus, crendo nessa realidade que Jesus é o Filho de Deus e o grande sumo sacerdote, quando ele fala de sumo sacerdote, ele está falando daquele que faz a mediação entre Deus e o homem e Deus. Então Jesus é o caminho, ok? Que liga o homem a Deus e Deus ao homem. E quando ele usa a expressão sumo sacerdote, ele vai dizer que existe um lugar no templo em que só o sumo sacerdote entra, que é o Santo dos Santos, o lugar onde Deus revelara de forma mais poderosamente, trazendo direcionamento, ok? E lá onde o sumo sacerdote iria oficializar os sacrifícios de louvor e adoração a Deus. Era uma prerrogativa apenas do sumo sacerdote, ok? E então é essa prerrogativa que o autor de Hebreus está trazendo para Jesus. Então ele está dizendo, Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele entra em um lugar que somente ele pôde entrar, porque o sumo sacerdote terreno da comunidade judaica, do povo de Israel, eles só entravam no Santo dos Santos terreno. Jesus, ele penetra os céus. O Santo dos Santos, o lugar poderoso em que Jesus entra, é os céus, onde ele tem acesso direto com Deus. Ele não precisa entrar uma vez por ano, somente para mediar sobre o povo. Ele penetrou os céus, um lugar soberano, e aquilo que nós compreendemos, e vamos perceber de forma muito mais clara quando tratarmos em outros capítulos, que o verdadeiro tabernáculo de Deus está nos céus, e o que está na terra deve ser um espelho daquilo que está nos céus, ok? E por isso ele diz, conservemos firmes a nossa confissão. Nós temos motivos para permanecer firmes na fé, crendo que em Jesus Cristo e na forma que ele veio para nos salvar e que ele virá uma nova vez, né? Ele virá uma outra vez, melhor falando, e será uma vez, ele virá definitivamente. Então, permaneçamos firmes a nossa confissão, tenhamos esperança, diferentemente do que teve a comunidade judaica no dia que tentaram ao nosso Deus, ok? Versículo 15 ele vai dizer justamente isso, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus, ele não é um sumo sacerdote que não compreenda as nossas dores. Jesus é Deus, mas ele é o Deus homem, ou seja, ele é aquele que encarnou e que entende realmente como eu e você nos sentimos em nossas dificuldades, em nossos sentimentos. Ele pode compadecer sim das nossas necessidades. O sumo sacerdote, ele tinha que fazer sacrifício por ele mesmo, para depois oficializar sobre o povo. Jesus não precisa disso. Jesus, ele entregou a sua vida e ele entende realmente como eu e você nos sentimos, em todas as esferas e até mais, ok? Por isso ele diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Muito pelo contrário, antes foi ele tentado em todas as coisas. Então toda dor, toda dificuldade, toda provação, toda a luta que você enfrenta, Jesus experimentou todas elas com graus de intensidade muito maiores. Porém, o autor de Hebreus vai dizer aquilo que é fato para nós: sem pecado. Ele, a nossa semelhança, experimentou tudo, mas não tem pecado algum. Diferente de mim e de você, que fraquejamos na fé e pecamos. Porque já nascemos em pecado, né? Como diz Davi, em pecado eu nasci e em pecado me concebeu minha mãe. Mas Jesus não. Jesus, ele é um homem perfeito que sofreu todas as dores, e o sofrimento que ele teve o qualificou para ser perfeito, para nos representar e salvar. Então ele diz: acheguemos-nos, portanto, depois dessas averiguações, confiadamente junto ao trono da graça. Ou seja, cheguemos com fé, na certeza de que, de fato, Jesus entende o que nós estamos passando. Chegue a Deus com sinceridade, com confiança, com ousadia, porque
de fato ele sabe as nossas dores e chegando por meio dele, nós não corremos o risco de sermos fulminados na sua presença, na presença do Todo-Poderoso, daquele que é santo, porque Jesus já pagou alto preço por nós. É a nossa representatividade. Então ele diz: acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? Misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, é lindo e belo a forma como simplesmente o Evangelho nos alcança em nossas situações. Nós temos um caminho, uma porta aberta, que não é terrena, é nos céus. E eu posso chegar em Cristo aos céus, ao trono da graça, daquele que presenteia sem merecimento as pessoas, porque se nós recebêssemos somente o que nós merecíamos, estávamos fadados a sermos destruídos, porque nós não merecíamos nada de bom da parte de Deus, mas a palavra graça, que é isso, é um favor imerecido. Então há um trono em que desse trono sai favores sem merecimento nosso, mas por merecimento de Cristo, que morreu em nosso lugar como sumo sacerdote. Então o autor de Hebreus está dizendo: cheguemos lá confiadamente, porque lá existe descanso para a nossa alma. Lá tem misericórdia, lá tem graça e tem socorro nas circunstâncias oportunas. Então, meus irmãos, eu espero que esse estudo, de forma bem objetiva, possa ter iluminado a sua mente. E se houver alguma dúvida quanto ao que nós estamos tratando no capítulo 4, estou super à disposição para que vocês nos enviem um envio para podermos responder, tá? E espero que esse capítulo 4 possa abençoar vocês também. Todos vocês que estiveram presentes na igreja, aqueles que não puderam estar por ocasião de trabalho e algumas outras situações adversas. Aproveitem a aula, que Deus abençoe, leiam um capítulo e sejam alimentados pela rica e poderosa palavra de Deus. E a você, nosso amigo, que não faz parte da nossa escola bíblica, mas que está assistindo o vídeo, que Deus possa te abençoar também, tá bom? Um forte abraço e vamos avançando então ao nosso estudo do estudo de Hebreus, tá?